O quinto selo do Apocalipse está no livro de capítulo 6 do Apocalipse, capítulo 9 em diante, diz assim: quando ele, Jesus, abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, ao soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles o foram. Então aqui, na abertura do quinto selo, o profeta teve uma visão de pessoas. Isso aqui, na verdade, é uma ilustração. O Apocalipse é um livro simbólico, não deve ser entendido de maneira literal, né? Não é que havia almas ali, era como se fosse uma representação dessas almas. Milhares e milhares de pessoas foram mortas em toda a história, em toda a nossa história, tanto na igreja primitiva, na Idade Média, né? Por causa da intolerância, por causa da ignorância e também por pessoas movidas por Satanás. Os próprios apóstolos, todos eles, com exceção de João, foram martirizados. Eles levaram uma mensagem de amor a todos os continentes do seu tempo e tiveram mortes de mártires, né? Mas essas mortes, diz a palavra de Deus, serviu como semente para aqueles que aceitaram. Aqueles que não aceitaram a mensagem, essa morte será vingada, diz a palavra de Deus. Assim como o Filho de Deus veio a esse mundo para salvar, para dar a oportunidade às pessoas, morreu para nos salvar. Para aqueles que aceitam a Jesus para ser como Salvador, serão salvos por essa morte. Aqueles que não aceitam, essa morte será vingada. Deus, o Pai, está vindo também, como quando Cristo vem. Quando Jesus voltar para salvar a terra, diz a palavra de Deus, né? Que a ira de Deus estará se manifestando, porque Jesus é o nosso advogado diante do Pai, advogado para com aqueles que aceitam colocar a sua causa na mão desse advogado. Para os que não aceitam, Cristo é um juiz. Na verdade, quem executa o juízo vai ser o próprio Deus. Então aqui, esses que estavam ali foram representados ali clamando pelo seu sangue, né? E Deus, através da palavra, diz assim, que foi dada a eles vestiduras brancas. Essas vestiduras brancas representam as vestes da justiça de Cristo. Eram pessoas que estavam salvas, né? E foi dito que ele repousasse um pouco de tempo, até que fosse completado o número dos seus conservos. Isso mostra que, antes da volta de Jesus, infelizmente, ainda muitos cristãos terão seu sangue derramado por causa de pessoas movidas por demônios. E isso já está acontecendo em muitos lugares do mundo, né? Pessoas estão sendo sacrificadas dessa maneira. A mídia não mostra essa realidade terrível, mas a palavra de Deus não esconde, né? Mas quando completar o número desses servos, então fecha-se o livro, né? E aí começa o acerto de contas. Deus tem uma aritmética celestial. Quando este planeta alcançar os algarismos celestiais, não haverá mais demora. Então, começa uma fase do juízo. Jesus volta para aqueles que o esperam, e aqueles que não esperam, infelizmente, serão destruídos, porque tiveram todas as oportunidades que Deus céu permitiu. A bênção, a saúde, a prosperidade, a força que você tem para trabalhar não é sua. O dinheiro que você ganha não é seu. Deus lhe dá tudo. E às vezes as pessoas não reconhecem. As pessoas vivem uma vida ingrata. E às vezes usam esse dinheiro, essa posição, esse posto, né? Você galgou uma posição, se tornou um político, um governador, um presidente. Deus colocou você aí para você ser uma bênção. E muitos usam isso para ser uma maldição para a comunidade. Se tornam juízes opressivos e tirânicos, como estamos vendo em muitos lugares do mundo, em muitos países, Brasil no meio, né? Então, aqui mostra claramente o que vai acontecer. Nós vamos deixar o sexto selo para depois. Nos mostra que os números, os algarismos estão quase alcançando
completando o seu número. A palavra de Deus tem muita contabilidade e Deus tem um acerto de contas com todos, com a humanidade. Jesus ainda está lá no santuário celestial, no centro do universo diante do qual giram todas as galáxias, né? Pleiteando a causa desse mundo caído, né? E ele está pleiteando a sua causa, ele é advogado a seu favor. Ele não é promotor, o promotor é Lúcifer, ele que tenta te destruir e acusar você, dizer que você não tem condição de ser salvo, porque você é pecador, você errou, você fez isso, fez aquilo. Mas Jesus, no momento que você aceita Cristo como Salvador, ele intercede por você. Ele oferece o seu sangue, ele diz ao Pai, ele merece morrer mesmo, mas eu morri por ele. Aqui está a prova, aqui está o meu sangue, Pai, né? Então, por isso, esses que morreram, esses mártires, tiveram vestiduras brancas. Quando você aceita Jesus, você é vestido com vestiduras brancas. Deus, o Pai, olha para você e não vê você, ele vê Cristo, ele vê Jesus. Então, nós temos em vida a oportunidade de aceitar Jesus para ser salvo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você perceber que nós estamos vivendo nos últimos dias da história do mundo. A qualquer momento, esses algarismos alcançarão a conta e a conta fechará. Não vai ser um homem, não vai ser uma mulher, não vai ser uma instituição que vai trazer o fim. É o próprio Deus. Quando ele começa lá em cima, termina o tempo de graça, diz o Apocalipse, fecha a porta da graça. E quando fecha a porta da graça, aquele que aceitou a Jesus, aquele que abraçou a verdade, aquele que entregou a sua vida a ele está salvo. Os que não aceitaram não terão mais oportunidade. Quando fechar essa porta, ninguém sabe. Pode ser hoje à noite, pode ser amanhã. Então, hoje, por isso diz o apóstolo Paulo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração, porque pode ser a última oportunidade. Aliás, a sua porta pode se fechar hoje, porque você pode deitar e não acordar neste mundo, né? Então, hoje, meu irmão, nós todos temos essa oportunidade de aceitar Jesus, porque ele ainda está intercedendo, mas a intercessão tem o seu tempo. Nós não sabemos quando. Quando Cristo termina a intercessão lá em cima, algumas coisas começam a acontecer na terra, porque ninguém vai ficar sabendo, a não ser um elemento. Só um indivíduo vai ficar sabendo o que acontece lá no terceiro céu, que é chamado Lúcifer. E ele vai ficar furioso. E como ele sabe que o tempo dele está acabando, ele vai trazer tragédia, conflitos, ele vai usar todos os seus exércitos de demônios para trazer. E Deus vai dar um período curtinho para ele fazer a bagunça, para ele mostrar para o mundo quem realmente ele é, né? Esse moleque perverso, totalmente desequilibrado, para que depois a coisa se assenta e Jesus volta. Então, que Deus possa abençoar a sua vida para que você possa ter percepção do que está acontecendo no mundo. Não permita que as milhares de vozes confusas te confundam. Preste atenção na palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, porque ela está na sua casa, você tem acesso a ela. Todos que têm acesso à palavra, se não estudá-la, você já não é mais inocente. Você tem oportunidade. O evangelho é pregado a todo mundo, não é para salvar todo mundo, mas é para testemunho. Todos terão que receber o testemunho. Aqueles que aceitam salvo, que não aceita é perdido. Simples assim, né? O amor de Deus é grande, mas a justiça dele também é do mesmo tamanho. Querido Pai, abençoa essa família, essa pessoa, abençoa todos que nos ouvem, desde esses juízes, advogados e desde os pedreiros aos engenheiros, Senhor. Desde os homens mais simples aos mais milionários. Todos que estão tendo a oportunidade de aceitar a Jesus para viver para sempre. Ou, Senhor, perderão essa chance. A chance é agora. Não permita que a sua palavra volte para ti vazia. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.